Amém. É o meu. Bom dia, gente. Paz seja convosco. É uma alegria estar aqui. Eu estava falando para o Luciano que, assim, eu me converti no ano de 82, né? Lá na igreja do Evangelho Quadrangular do Baeta Neves. Eu fui batizado em 82, no dia 5 de dezembro. Pastor Bispo que me batizou. E, curiosamente, a gente não entende os planos de Deus, né? E eu fiquei lá no Baeta. Pastor Ivaldo, na época, era músico lá também. E eu comecei a tocar. E depois de um tempo, uma situação me trouxe para cá. E foi aqui que eu comecei o meu ministério pastoral. Foi aqui que eu fui chamado de pastor pelo pastor Bispo, né? Na época eu era chamado de pastor boy, né, Keila? O pastor menino, mas o tempo passou e hoje eu estou mais para pastor old do que pastor boy. Mas aqui eu reconheço que foi o início de tudo na minha vida, no meu ministério como pastor, né, como pregador da palavra. E eu estava falando para o Luciano também que toda vez que eu venho aqui, eu não sei muito bem explicar a sensação, mas a sensação é assim. É como quando você casa, e você que já é casado, que saiu da casa do teu pai, aí você volta para lá. Só que quando você volta, o pai fez alguma coisa diferente na casa. E aí, muito embora você seja tentado achar que a casa não é a casa do seu pai, é a casa do teu pai. Então, o meu sentimento é sempre de voltar para casa, é sempre de voltar para um lugar que eu nasci. E eu tenho muitas memórias aqui afetivas, né? Memórias lá de baixo, quando a gente congregava lá e a igreja era aquela igreja, a nossa igreja era aquela igreja lá, o salão lá onde a gente toma café, né? Olha que folgado, a gente toma café, o Gilão, já estou querendo tomar posse aí. Mas é verdade, né? Ney, o Celso, a turma. E de repente a gente veio para cá, me lembro da inauguração, que a gente não tinha telhado. Me lembro do pastor Santiago, me lembro do pastor Adilson. São muitas memórias, né, Edilene? Muitas memórias que ficam no coração, que não se apagam, memórias que vivem para sempre. Então toda vez que eu venho para cá, é uma alegria, é um desafio, é uma felicidade rever irmãos e ver gente nova também, o que quer dizer que a igreja está crescendo, amém? Então é uma alegria, eu espero que Deus me use para falar com cada um de vocês nessa manhã, amém? O texto é esse texto aqui, né? Hoje de manhã eu fui sair, eu achei que eu tinha uma Bíblia na linguagem atualizada lá fácil e eu não encontrei. Eu tenho usado a Bíblia Nova Versão Internacional para pregar, mas eu gosto bastante desse texto aqui dessa forma. Sobre tudo, existe um tudo que a Bíblia está dizendo. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu nem falei para vocês sentar, né? A gente já orou, pode sentar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Provérbios 4:23. Eu coloquei um título para a gente pregar aqui, que é bem copiando o texto da Bíblia. O coração é o centro de tudo na vida. É tudo do coração. E eu me lembro que esse versículo foi um versículo que eu fiz questão de memorizar e guardar no meu coração desde quando eu era muito jovem ainda. Como eu dizia, eu me converti com 17 anos, me batizei com 18 anos, porque eu fiz aniversário em novembro, e 25 de novembro, dia 5 me batizei. Então eu sempre fiz questão de memorizar e guardar esse versículo no meu coração. Porque ele sempre falou comigo, ele sempre me chamou a atenção desde sempre. É um versículo que, quando eu bati o olho, ele cresceu, ele ganhou forma dentro de mim. Isso porque o seu escritor, que dizem ser Salomão, a maioria das Bíblias trazem como Salomão, o seu autor, ele está dizendo que na minha vida e na tua vida, com toda certeza existirão coisas que deverão ser preservadas e que precisarão ser guardadas. E quando ele fala sobre isso no texto, o que ele deixa claro para a gente, o que ele vai informar para a gente, é que dentre essas coisas que precisam ser guardadas, eu falei com vocês aqui de memórias que eu tenho afetivas, de lembranças daqui. Mas ele vai dizer o seguinte: dentre tantas coisas, ou entre essas coisas que precisam ser guardadas,
Salomão vai dizer assim que eu e você precisamos saber que existe uma que está no topo da lista das coisas que a gente precisa aprender, guardar e preservar. E Salomão fala que é o nosso coração, que é o coração. E quando a Sandra estava falando da oferta, ela falou exatamente o que eu estava vendo, né? Lendo nos... Apesar que você não precisaria ler tanto, mas assim... É logicamente que Salomão, como a Sandra muito bem explicou, ele não estava falando do coração, desse órgão humano que ele tem como função bombear sangue para todo o corpo. Não era isso. Salomão não estava falando a respeito disso. Com toda certeza não, certamente não. Mas Salomão, ele falava de algo diferente, porque na tradição e na cultura hebraica, o coração ele é muito mais do que o órgão. Ele é o centro de tudo que você pensa, ele é o centro da vontade, ele é o centro das decisões. O coração é o lugar onde a consciência e as decisões morais são formadas. É no coração. E a gente quando fala coração, e a Bíblia usa muito essa expressão, a gente fica de repente pensando aqui, né? E a gente até quando vai orar fala, põe a mão no coração, fala com Deus, mas na verdade é isso aqui, é o ser, é o que você é, o ser humano que você é. Aquilo que você não consegue enxergar em mim. Então o coração ele é o centro de tudo isso. E é daí que são formadas as nossas decisões morais. É aí que acontece. E ele é fundamental na vida, em todos nós, para todos nós, na questão da nossa espiritualidade e na questão da nossa emocionalidade. É o coração. É o coração. Porque dele, como diz o escritor, ele procede tudo. Dele nasce tudo. É desse lugar que tudo é produzido, ou seja, tudo nasce nele. É do coração. O coração, quando ele não está bem, ele magoa pessoas, ele fere pessoas, ele se magoa, ele se fere. E o problema é de não só nos ferirmos, a gente fere muita gente quando o coração não está bem. Então é ali que tudo nasce, é ali que tudo desemboca para a vida. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então tudo desemboca da vida, do coração, para a vida e na vida. Só que não só na nossa vida, mas na vida com quem a gente convive. Eu me lembro de uma vez, eu fui trabalhar, eu trabalhei 31 anos naquela empresa Ioki Alimentos, que foi a antiga Quitana, eu me aposentei lá inclusive. Eu me lembro que um dia eu cheguei para trabalhar e sem nenhuma razão, pelo menos que eu tivesse memória dessa razão, eu não estava bem. E aí sabe quando você está amargo? Aí, por exemplo, o Odilon vem falar comigo aquela amargura, né? E ele percebe aquela coisa amarga, né? E de repente vem um outro amigo também, aquela coisa amarga, e de repente o Espírito Santo falou assim comigo: por que você está assim? Por que você está desse jeito? Por que você está tratando as pessoas desse jeito? O que está acontecendo com você? Eu senti de verdade, irmãos, a voz do Espírito falar no meu coração. E aí quando eu pensei nisso, o Espírito Santo falou na minha vida, na minha consciência, eu parei para pensar e disse assim: eu quero fazer como o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. A misericórdia do Senhor é a razão e a causa de eu não ser consumido, e a misericórdia do Senhor não tem fim, ela começa, cada dia que eu amanheço, e hoje o dia está bonito, está um dia de sol, a misericórdia ela nasceu, ela se renovou, ela está aí presente novamente. Então, o coração, a gente tem que cuidar muito do coração. É isso que o escritor está dizendo. E eu não sei se você lembra o que o salmista disse a respeito desse lugar. O salmista, quando ele pensou no coração como centro de tudo da nossa vida, o que ele falou? Ele falou assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi a palavra do salmista no Salmo 119, versículo 11. E o que Jesus disse? O que Jesus falou? Jesus, ele também falou a respeito do coração. Eu disse para você que do coração, a boca fala que o coração está cheio. Mas Jesus, ele disse certa vez, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 19, ele disse que do coração procedem todos os maus pensamentos. Do coração procedem os homicídios. Do coração procedem os adultérios. Do coração procedem as imoralidades sexuais. Do coração procedem o roubo. Do coração procedem as falsas acusações, os falsos testemunhos. E do coração procedem as calúnias.
E olha a lista que Jesus ele deu de tudo isso que está aqui dentro da gente. Se a gente não cuidar, isso tudo vem, isso grita para o lado de fora, isso salta para o lado de fora, isso salta às vezes em palavras, às vezes não, às vezes em ações, às vezes em atitudes. Então isso é muito sério. Porque o que Jesus deixou muito claro nessa fala dele é que tudo ou toda a fonte da maldade humana nasce do coração. Agora, sabe o que eu acho legal? Eu acho lindo também dizer para você que, muito embora Jesus não tenha dito nesse contexto a respeito do fato de que existe um outro lado, porque existe um outro lado, tem um outro. Eu não gosto muito de falar extremo, porque eu penso que tudo extremo não é bom, não é legal, extremista não é bom. O cara gosta do ar, até o pessoal brincou comigo quando eu cheguei, pastor, você continua palmeirense? Eu falei, agora muito mais, né? Já carreguei tanta coisa ruim com o Palmeiras, cada time que eu vi o Palmeiras jogar, depois agora que eu estou com o time bom, vocês querem que eu mude de time? Não dá. Mas eu acho assim, que todo extremo é perigoso, todo extremo não é legal, é bom você parar, ouvir a pessoa, ver outro ponto de vista. Então, muito embora Jesus ele não fala nada para a gente, ele não nos fale nada a respeito do outro extremo, do outro lado, vamos usar essa expressão, de uma outra condição, eu creio também que é do coração, que podem nascer coisas boas. É do coração que pode fluir coisas que abençoam. E que do mesmo modo que abençoam, não a mim apenas, abençoam aqueles que vivem comigo. Uma fala bem colocada, um sorriso no rosto, um abraço na hora certa, um silêncio na hora correta. Tudo nasce do coração, tudo é produção do coração. E diante disso eu separei uma lição para falar com vocês. Eu costumo brincar, até o pastor Ivaldo, né? Eu nem falei que o pastor mandou um abraço para vocês. Pastor, me perdoa se você for assistir esse vídeo depois. Ele mandou um abraço para todos vocês. Aliás, também, né? Se vocês disseram que o pastor Bispo vai estar assistindo, pastor, se o senhor estiver assistindo, o senhor é meu pastor que me ensinou, que me cuidou, que foi exemplo e que me discipulou. Hoje está aqui um discípulo do pastor Bispo e eu fico muito feliz por isso. E a gente, né, honra muito a tua vida. E vão estar aqui sábado, em nome de Jesus. Vão estar aqui, fazer um barulho com esse. Já me escalaram, viu, irmãos? Para fazer um barulho com essa turma bonita aqui. Mas o pastor Ivaldo, voltando aqui, ele costuma brincar que eu sou econômico. Eu tenho falado sempre só de uma lição. A gente sempre fala de 3, de 4, mas eu quero falar de uma lição que eu aprendi aqui nesse texto, que é muito óbvia, está na cara, está estampada. É que guardar o coração é extremamente vital para todos nós. Guardar, sobre tudo o que deve guardar, então é vital. É vital. Se existe uma verdade em relação à nossa vida, é que eu e você, a gente tem que lidar com muita coisa na vida. Amanhã é segunda-feira, talvez amanhã você está aqui hoje, você fala, puxa, amanhã eu estou aqui, eu estou nos braços do Senhor, mas talvez amanhã, ou talvez quando você sair daqui, ou talvez como as pessoas costumavam dizer no passado, eu não ouço mais isso, mas eu me lembro que o pessoal dizia isso muito na empresa que eu trabalhei tantos anos. E quando tocou a musiquinha do Fantástico final, eu falei, tem que trabalhar amanhã. Mas a gente falava assim, olha, depois do Fantástico, mas assim, então amanhã talvez você vai ter que lidar com uma coisa complicada. Na vida a gente tem que lidar com muita coisa, com muitos desafios. Agora, veja que interessante. Só que muitas vezes você lida com experiências que são agradáveis, que são experiências gostosas, que são experiências que edificam. Mas é verdade também que lá do outro lado, aí eu vou usar a palavra extremo, porque sempre acontece isso nas extremidades. Aí eu vou usar a palavra extremo nesse momento. Você também enfrenta coisas não tão legais. Às vezes a gente se machuca, às vezes a gente se fere, ou às vezes nos ferem e nos machucam. É isso que acontece. Às vezes nós somos machucados e nós somos feridos. Agora, e isso vai mudando a gente, vai entrando na gente. Isso vai fazendo com que o nosso coração ele seja abalado. Isso mexe com o nosso coração. Foi por isso que eu acredito, exatamente por isso que o escritor de Provérbios, ele fala e ele enfatiza a importância de guardar o coração. Foi exatamente por isso que ele enfatizou essa importância de guardar o coração acima de coisas que nós podemos e devemos proteger. E quando ele fala isso, eu não sei você, mas quando eu vejo esse texto aqui, eu fico pensando que ele estava classificando isso como algo vital mesmo. Por isso que é a minha lição, é vital. Você quer ter saúde emocional? Guarda o coração.
E isso me remete a uma lembrança de um texto lá do Novo Testamento, o texto do Paulo apóstolo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Eu gosto muito desse texto, foi um dos versículos que eu também memorizei desde criança, na fé. Não criança na idade, mas criança na fé, um garoto ainda. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que existe de valor, se existe alguma virtude, se existe algum valor, seja isso que você deve guardar em seu pensamento. É isso que deve ocupar seu pensamento. Para falar ele direitinho aqui, ele fala assim, ó: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Olha que lindo, amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão assim que a gente lê a Bíblia e não entende muito bem, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja numa terça-feira e tinha lá um irmão que ele estava passando uma certa dificuldade e ele disse assim para mim: pastor, ora para mim, não estou nem conseguindo lidar com isso. Aí na terça-feira ele foi para a igreja, depois de uns dias. Aí quando acabou o culto, ele veio falar comigo e falou assim: pastor, eu não sei se o senhor vai brigar comigo. Olha o que ele me falou: mas hoje eu dormi tão gostoso na oração. Mas ele não falou só assim, Márcia. Ele falou assim: mas dormi, pastor. Mas dormi gostoso. Eu dormi no colo do pai. Eu falei: não sei se eu dou uma bibliada, se eu torço a orelha dele, né? Então as pessoas, às vezes, eu estou contando esse exemplo aqui, aconteceu mesmo, é verídico, né? Espero que ele não esteja me vendo. Que ele na verdade, ele teve uma compreensão totalmente errada. E a gente é assim. E é lógico que ele é um amigo. Eu falei: poxa, mas na hora que eu tenho que falar, na hora que eu... Quantas pessoas desejaram falar com Jesus? Tantas pessoas que tentaram conversar com ele e conversar mesmo e ter um momento com ele. Aí na hora que Jesus vem falar comigo, na minha cabeça funcionou assim, né? Jesus vem falar comigo e eu fico: oh, Jesus. Jesus não para de falar. E aí eu vou dar uma cochilada aqui, Jesus falando. Não funciona assim. As pessoas às vezes não entendem as coisas. Quanto a esse texto aqui, quando ele sai da página da Bíblia, ele cai para a nossa realidade, eu penso da seguinte forma: quando eu olho para mim, quando você olha para você, quando a gente olha para a gente, fica claro entender por que o escritor de Provérbios, ele está dizendo para que eu e você, a gente precisa cuidar do coração. Fica muito claro. E olha, de verdade, o Cláudio falou comigo faz tempo que o Cláudio me convidou, eu nem lembro que mês que foi. E aí eu cometi uma senhora de uma gafe, e quando eu liguei para o Cláudio, quando estava próximo, eu falei: Cláudio, eu preciso do tema da pregação. Ele falou: pastor, te passei na primeira vez que a gente conversou. E Cláudio, Luciano, eu não olhei o contexto disso aqui, eu não estudei, para ser verdade, o contexto, eu fui no foco, no texto. E eu digo para você que fica fácil da gente compreender, sabe por quê? Porque aí, o que acontece? A gente começa a pensar o contrário. Quando eu não cuido do coração, quando eu não cuido da mente, como a Sandra colocou muito bem, quando eu não cuido da alma, quando eu não cuido do ser, eu começo a ser governado, os meus sentimentos, o meu coração, começa a ser governado por forças que têm nomes: ira, rancor, mágoa, ódio, inveja. É tudo isso que Jesus disse lá. Então isso começa a governar. Isso vai impactando tudo que nós somos na vida, gente. Vai impactando tudo. Impacta no casamento, impacta na relação com o filho, impacta com o chefe, com o funcionário. Isso vai sendo uma avalanche que vai impactando. E aí eu fico pensando assim, que infelizmente existem muitas pessoas guardando no coração ódio, e se não ódio, falta de perdão no coração. Pessoas que estão odiando o outro, tem gente guardando esse sentimento de ira com o irmão. Eu tenho um amigo que
Eu encontrei com ele esses dias. Eu estava com o pastor Serginho, que era lá do... Esqueci a igreja do Serginho, Jardim do Mar. O Serginho, ele ficou viúvo em janeiro desse ano. E ele está passando um processo de luto. E sempre estou com o Sérgio, né? Eu estive com ele também recentemente. Mas a gente estava na padaria, conversando, uma das padarias aqui em São Bernardo, batendo papo, e ele chorando, e a gente falando, ouvindo, mais ouvindo do que falando. E de repente chegou um irmão. E o irmão chegou, e eu disse assim para ele: irmão, você ligou para o nosso amigo que perdeu o papai essa semana? Ele disse assim para mim: queridos, eu não liguei não. Eu não vou ligar não. Saí lá da empresa, nunca ninguém me ligou. Gente, 2015 mais. Eu disse assim para aquele irmão: irmão, pelo amor de Deus, cuida desse coração. Não, eu não tenho mágoa. Como não tenho mágoa, irmão? Se passaram 10 anos. E toda vez que eu encontro com você e a gente toca nesse assunto, esse assunto vem no teu coração, isso ferve dentro de você e você carrega. Então cuida do seu coração. Então infelizmente tem gente com ódio em relação ao irmão. Tem gente que está orando muitas orações e pouco retorno das orações. Deus não ouve oração porque não perdoa. Porque não perdoa. Jesus disse isso na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E pegando um pouquinho uma aplicação do que Pedro fala quando ele escreve na carta dele, que os homens deveriam amar as esposas e se acertarem com ela para que as orações não fossem interrompidas. Na minha alma e no meu conhecimento da Bíblia, eu penso que isso vale para todas as relações. Como que Deus vai me ouvir se eu tenho bronca aqui do Odilon? Não tem como. E tem muita gente que infelizmente está procedendo assim na vida. E o problema é que tem gente vivendo que não está fazendo isso aqui, ó. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes, todas as saídas da vida. Tem gente não guardando as fontes e as saídas da vida. E isso vai moldando comportamentos. Isso vai moldando as decisões, isso vai mudando escolhas, isso vai moldando também aquilo que nós somos como posicionamentos na vida. Isso vai moldando como você age na vida, em cada assunto. Porque vamos combinar, foi Jesus quem disse, não é o Cássio que está dizendo: tudo que você é, tudo que eu sou, tem raiz aonde? No coração. Agora, o que eu acho legal também aqui, outra coisa importante, é que esse autor ele não está dizendo que os estudiosos da Bíblia, né, eles não estão dizendo aqui, o autor também está dizendo que essa exortação, ela só serve para a nossa vida biológica. Eu concordo plenamente, não é só para isso. Mas pelo contrário, a exortação, ela se refere principalmente à vida plena, que é estendida ao nosso bem-estar espiritual e emocional. Quantas vezes você não consegue orar? Eu não sou perfeito, viu, irmãos? Eu sou pastor, mas eu sou ser humano que nem você. Mas quantas vezes eu não consegui orar porque meu coração estava poluído? Quantas vezes? Você sabe que Jesus falou assim, ó: ame o seu inimigo. Aí as pessoas falam assim: olha, é difícil amar o inimigo, não é? É difícil, né, Sheila? Mas sabe o que eu acho difícil também? Eu não sei se eu posso falar mais difícil, porque talvez aí eu estaria cometendo uma heresia. Mas sabe que eu aprendi ao longo da minha vida? Que a traição, ela é de quem está próximo da gente. Porque se, por exemplo, eu for traído, entre aspas, por alguém que eu não tenho convivência, por alguém que não é tão próximo de mim, isso não me fere tanto. Eu me lembro que uma vez eu estava lá trabalhando na igreja, que eu trabalho em tempo integral na igreja desde 2016, e lá, agora diminuiu bastante, mas o pessoal para carro de frente à garagem o tempo todo lá. E eu tenho uma câmera, eu vou lá, abro o portão e vou falar, mas eu vou tão educado falar, irmãos, de verdade. Olha, você quer colocar aqui? Eu estou aqui e tal. E tinha um caminhão, eu fui pedir para ele afastar, mas aquele cara me xingou tanto. Ele me xingou tanto, irmão, ele teve uma revelação de Satanás.
Porque eu falei, só pode ser de Satanás. Do jeito que ele me chamou, não pode ser de Deus. Ele falou, você é ladrão. Eu falei, caramba, Satanás falou que eu sou pastor. Porque não é assim que eles tratam o pastor? Que pastor é ladrão? E na hora, irmãos, eu fiquei com uma raiva do cara. Eu tive vontade de dar uns bufetes nele. Eu não sei se eu ia apanhar dele. Eu acho que mais eu ia apanhar dele do que eu ia dar os bufetes nele. Eu acho que ia dar com a minha cara na mão dele. Eu acho que é isso que ia acontecer, na verdade, né? Mas depois passou. Passou e passou rápido. Aí contando para o pastor Ivaldo, aí o pastor Ivaldo um dia foi contar no culto e pior que ele não prestou muita atenção na conversa, ele distorceu um pouco, né? E o pessoal ficou sem entender. Mas assim, ele falou, cara, eu estou orgulhoso de você. Mas eu fiquei pensando com aquela cena. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso passa porque eu nunca vi aquele rapaz. Eu não conheço ele. A única coisa que eu fiz depois que a raiva passou, eu falei, Senhor, abençoe esse cara aí, que um dia ele encontre o Senhor Jesus e ele mude. Agora, pensa diferente. Quando você é traído por alguém. Porque Judas traiu Jesus, não traiu? E como que ele traiu Jesus? Com um beijo. E quem beija? Quem está próximo. Beija quem chega perto. Eu só vou trair o Odilon com um beijo se eu for amigo do Odilon. Aí eu vou dar um beijo nele. Isso que ele fez. E quando você é traído, dói. E dói. E às vezes nesse processo de dor, que é um processo de perdão também, é um processo. Tudo é um processo. Que a gente também espiritualiza tudo, né? A gente acha que é da noite para o dia. Pode ser se Deus tirar, mas se Deus tentar tirar e você ficar resistindo, ele fala, tá bom, eu vou cuidando de você. Só que dói. E quantas vezes na nossa oração, quantas vezes? Eu vivi um caso recentemente, eu dizia, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Pelo amor de Deus, o Senhor é bom, né? Pelo amor de Deus, eu vou pregar. Eu estou com esse coração, mas porque era alguém que eu amava muito. Alguém que eu amava muito. E eu não esperava aquilo daquele alguém. Mas aí depois Deus falou assim para mim, rapaz, quem você pensa que você é? Aí Jesus me levou lá naquela parábola daquele cara que devia um dinheiro lá para o outro lá, que dava para pagar em 4 meses de salário. E aí ele, né? Aliás, contrário, né? O cara devia uma grana impagável. Foi lá, pediu perdão, o cara perdoou ele, o rei perdoou ele, manda ele embora, ele encontra um cara que devia 4 meses de salário para ele, 4 meses para pagar a dívida, né? Que ele fez? Ele não perdoou. Aquilo para mim é muito claro. A minha dívida com Deus é muito maior de qualquer dívida que você cometa contra mim. Só que às vezes, quando eu não guardo o meu coração, fica difícil orar. E aí talvez a gente já vai caminhando para o final, você fala assim, mas... Talvez você pense assim, mas como que eu faço para guardar o meu coração? Porque muitas vezes eu e você, a gente se deixa contaminar. Contaminar é a palavra mesmo, por sentimentos que vão crescendo dentro da gente e vai produzindo um mal enorme na gente. Vamos combinar, né? Vai crescendo, vai marcando. E eu penso que primeiro de tudo, como que eu faço para guardar o coração? Aí umas perguntas e uma pergunta e uma resposta. Primeiro de tudo, é ligar a sua antena parabólica para ouvir tudo o que Deus tem a dizer a respeito do que você tem que fazer. Abra o coração, abra o ouvido, abra o coração e o ouvido para ouvir tudo que Deus tem a ensinar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E que Ele te ajude a discernir todos os dias o que você pode deixar entrar dentro de você e o que não pode. Aí você vai falar, nossa pastor, mas isso é muito óbvio. É verdade. Tem coisa que está gritando. Tem coisa que parece um outdoor. Não pode guardar, mas a gente vai e coloca. Só que tem coisa que são sutis. É uma coisinha sutil. Eu estava ouvindo um pastor pregar esses dias. Ele disse assim, que ele chegou, acabou a pregação, o irmão falou para ele assim, pastor, eu estou um amigo dele. Fulano, chamou ele pelo nome, eu estou muito magoado com você. Estou muito ferido com você. Ele, cara, eu até percebi que você estava diferente comigo, mas o que eu te fiz? Ele falou, você chegou domingo passado e você deu a mão para todo mundo. E você me pulou e não deu a mão para mim. E ele disse assim, querido, você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu fiz isso com você, eu não me lembro, mas se eu te fiz, eu te peço perdão. Sutileza. É sutileza. Tá bom, você tem que perdoar, tá bom. 70 vezes 7, que não é contar 490, não, é a perfeição. O cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que viver para o perdão. Ainda que seja complicado às vezes. Você vai passar por um processo, mas você tem que perdoar.
E só para ilustrar essa questão do perdão que eu aprendi também, eu ouvi um pastor falar que eu achei bem interessante. Eu atropelo você, sem querer, estava lá com o meu celular, que não podia ficar lendo, olhando o celular, pum, atropelei você, te machuquei. Não te conheço, tá? Mas eu pego você, coloco no meu carro, levo você para o hospital e cuido de você. Não, fica aqui, paga tudo que tem que pagar, até se a pessoa não tem direito. Só que aí, quando passa o tempo, eu vou te visitar. E quando eu chego lá no hospital, eu falo assim para você: olha, fulano, cara, foi sem querer, me perdoa. Aí a pessoa fala para mim: você já está perdoado, Cássio. Aí eu falo: deixa eu te dar um abraço. Aí você fala: não me abraça. Não me abraça, eu estou todo quebrado, você vai me machucar se você me abraçar. A alma é assim também. O que não significa que eu não tenha que perdoar. O que eu preciso é discernir, com a ajuda do Espírito Santo. Isso eu preciso ir para esse caminho. Não, se eu for para cá, não está certo. Isso vai me levar para a amargura, para a tristeza, isso vai me matar. Isso vai me consumir. É isso que eu preciso ter essa sabedoria. E como a gente precisa de Deus para isso, né, irmãos? Como a gente precisa de Deus e como a gente depende de Deus para isso. Dependemos de Deus demais, demais, demais. Sabe o que eu penso assim, para resumir? É literalmente mesmo, é falar com Deus. Na sua oração, eu não sei como que você ora, né? Eu não sei se você ora usando palavras bonitas, que também não tem problema nenhum, mas parece que às vezes a gente vê algumas pessoas orando que existe muita formalidade na oração, né? Não, eu acho que a oração, quando eu digo acho, eu penso que a oração, ela funciona muito melhor quando eu conto para Deus tudo o que eu sinto, muito embora não precisasse, mas Ele quer que eu abra meu coração e diga assim: olha, eu sinto isso, e conte para Ele tudo ao meu respeito. Deus, foi isso que fizeram para mim, eu não acho legal, eu estou sofrendo, eu estou com raiva, eu estou muito mal, me ajuda. Espírito Santo, toma a minha vida, muda o meu coração, sopra um fôlego de perdão, sopra alguma coisa, me mostra outra coisa, revela quem eu sou também, traz luz sobre mim para que eu possa entender que poderia ser comigo, poderia ser numa posição invertida. Então eu penso isso. Então você tem que falar mesmo com Deus. Afinal de contas, alguém disse que quando eu oro eu estou levantando uma muralha na minha vida espiritual, mas eu gosto de acrescentar que não só espiritual, na emocional também. E me guardar, gente, de tudo, absolutamente de tudo que pode tocar no meu coração, ser vigilante o tempo todo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim um dia aqui: orai e vigiai, para que vocês não cedam o quê? A tentação. Porque a carne, ela é fraca, o espírito está preparado, a carne é fraca. Só que eu penso que cair em tentação não significa somente adulterar na carne. Porque assim, irmãos, eu não sei também, eu carrego também comigo há muito tempo, muitos anos, que eu vejo que tem gente cristã evangélica que acha que pecado é só adultério, ou pecado é só coisas relacionadas à carne. É só isso. Eu falar mal de você não é pecado, eu te perseguir não é pecado, eu matar você não é pecado, eu te destruir emocionalmente não é pecado. Não, pode fazer tudo isso, mas não pode adulterar. Que não pode mesmo, né? Você está me entendendo? Tá ficando claro a mensagem, né? Só que não é só isso. Eu posso cair nas tentações da ira. Eu posso cair nas tentações, da raiva. Na tentação da falta de amor. E pior, na tentação da razão. Porque eu aprendi também com um pastor que pregou há muitos anos na nossa igreja. Eu não lembro do que ele pregou, mas eu lembro dessa frase, que ele disse assim que quando você acha que tem razão, a falta de perdão nasce sempre no coração de quem foi machucado. A razão nasce no coração de quem sempre... Não é assim, eu até escrevi a frase que eu acho que eu sabia que eu ia esquecer mesmo, né? Fala assim, a razão... a mágoa, é isso. A mágoa, ele disse isso. A mágoa nasce no coração de quem acha que tem razão. Eu nunca mais esqueci disso. Pastor, você esqueceu agora, que eu estou velho, mas eu sempre lembro dela. É que eu fiquei emocionado, irmãos, por vocês. Mas a mágoa, ela nasce no coração de quem tem razão. Porque você não vai ficar magoado se você acha que você não tem razão. E o pior de tudo isso é que a mágoa, ela vai nos consumindo.
ela vai nos destruindo, né? Ela vai nos machucando. E o pior de tudo, irmãos, ela nos afasta, ela nos separa de Deus. E aí eu termino, tá? Eu concluo a minha fala com vocês hoje dizendo o seguinte para vocês. O que esse versículo nos traz como advertência e nos ensina é que tudo tem um começo aqui, ó, em nós. Aqui, aqui, aqui. Eles falavam entranhas também. Tudo aqui, ó. Tem o início aqui. Porque é dentro da gente que é o centro de tudo. Escuta o que eu estou dizendo. Dentro de você é o centro de tudo que você vive e que você promove. Tudo, tudo. Eu até pensei em dar esse título para a pregação, depois eu mudei. Dentro de mim é o centro de tudo que eu vivo, tudo que eu promovo, tudo que eu falo, tudo que eu sinto. Olhando para o outro lado, ou em outras palavras, é exatamente esse, né? Do coração procedem todas as saídas da vida. Por isso que eu preciso olhar para ele com atenção. Olhar com atenção. Olhar para o meu coração com atenção. Aí você pode dizer assim, mas dá para perceber do outro lado? Ah, é nítido. Aquele irmão que eu encontro na padaria depois de 10 anos falando a mesma coisa, é nítido. Está gritando. Está escrito na cara dele, ainda que ele diga que não, mas está nítido que ele não perdoou. E olha, não estou falando de 10 dias não, né? Não estou falando de 10 horas, estou falando de 10 anos. Daqui a pouco Jesus volta e fala, e aí carinha, vai tirar isso do coração? Então por isso que eu digo, em outras palavras, tudo que eu cultivo no meu interior, tudo que eu cultivo dentro de mim, tudo que você cultiva dentro de você, nos chama a atenção para que a gente olhe para o nosso coração e cuide dele, porque é dele que procede todas as fontes e saídas da vida. Tudo, tudo, tudo. Amor, desamor, paz, falta de paz, angústia, não angústia, tudo procede dele. Por isso que por essa razão que eu coloquei como lição para nós hoje, nesse sermão, que eu preciso guardar o coração, porque é extremamente vital guardar o coração, porque disso depende tudo que eu vou provar na minha jornada nessa existência. A minha oração, queridos, a minha oração é que Deus me ajude e que Deus nos ajude como Ele ajudou o salmista a entender e a compreender. Que a gente siga esse mesmo caminho, que a gente acesse essa porta de esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. É guardar tudo. É guardar, é preservar, é ter dentro da gente, porque somente assim eu e você vamos estar protegendo. Não aquele carinha ali, ficou muito bonito o desenho mesmo, como a Sandra falou, mas a ideia do escritor não seria isso aqui, né? Mas seria isso aqui, o coração que virou isso aqui, o coração que virou isso aqui, o coração que virou tudo que nós somos. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por me ouvir, por me aturar nesses minutos, e que Deus possa guardar o teu coração, possa te ajudar a guardar o teu coração hoje e sempre. Amém? Obrigado, Claudião.